Olá a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos a esta aula de número 4 do nosso curso sobre o pensamento estético de Theodor Adorno. E nós vamos hoje falar de um conceito que é central no pensamento de Adorno como um todo, que é o conceito de mimesis. E a gente começa falando sobre isso aí, mimesis e racionalidade. A arte é mimesis ao colocar o sujeito em contato com o seu outro, sem se perder nele, como faz a magia, para além da mediação conceitual. Esse contato com a alteridade seria o telos, a finalidade, o fim do conhecimento racional, algo além da relação fim-meio, que é algo ao que eu falei na aula passada, que o obscurece com sua abstração. A arte é conhecimento por manter a imagem desse telos e denunciar a irracionalidade do mundo administrado. Então, a mimesis havia sido definida por nós como essa relação imagética, concreta, não abstrata, anterior ao conhecimento racional. O mito é uma forma de conhecimento mimético porque ele organiza a realidade a partir de relações de simpatia, de relação de semelhança, contiguidade, relações metafóricas, metonímicas de contiguidade, que fazem com que o sujeito se perca no objeto, se dilua nele e tenha essa flutuação de sua identidade. A mimesis está aquém dessa unificação do sujeito, a que nós estamos acostumados a falar como sendo de individualidade. Porque o indivíduo, em termos etimológicos, é aquele que não se divide, indiviso. E a mimesis é anterior a essa indivisibilidade. Ela diz respeito a essa conexão que é da ordem do pré-racional, pré-conceitual, da pré-abstração. O conceito ele abstrai dessas conexões imagéticas, corporais, de contiguidade com as coisas e faz com que o sujeito seja capaz de distanciar-se da coisa que ele conhece. Esse distanciamento é muito do que caracteriza o poder da ciência, do conhecimento racional, da filosofia, de tudo aquilo que diz respeito a este mundo que nós chamamos de esclarecido, cientificamente orientado, filosoficamente esclarecido. E a mimesis é anterior a esse estado de coisas e diz respeito a essa vinculação entre sujeito e objeto que não se subsume a essa relação fim-meio tal como ela foi colocada cientificamente. Nós havíamos falado que a mimesis tem uma relação de poder envolvida nela, na medida em que a magia é uma técnica de controle da natureza a partir de dispositivos miméticos, de proximidade analógica entre o sujeito e o objeto e a coisa que é tomada como mediação entre esses dois polos. Só que a arte faz a mimesis ser mediada pela racionalidade, por aquilo que já não é mais a vinculação imediata entre sujeito e objeto. A arte é esclarecida pelo fato de envolver esse passo reflexivo sobre o que significa a proximidade do sujeito com o objeto. Então, no começo deste parágrafo, aí, deste ensaio da teoria estética, o Adorno coloca a mimesis que sobrevive, quer dizer, a mimesis que ainda existe neste mundo racionalizado com direito de cidadania, que seria propriamente a arte. Por isso que ele começa o ensaio dizendo: a arte é refúgio do comportamento mimético. Ou seja, a arte é onde essa conexão arcaica, antiga, mítica, sobreviveu sob uma forma racionalizada, mediada por uma consciência reflexiva do que significa esta proximidade com o objeto aquém da vinculação conceitual. No caso da arte, trata-se de falar de algo que não está só aquém da relação sujeito-objeto conceitualmente estabelecida, mas também está além. Essa é a ideia que a gente havia exposto na aula passada, quando falamos da questão do absurdo da arte, do quanto é que ela traz à tona essa essência recalcada pela cultura, em que ela aponta para isso que está para além dessa racionalidade. E aí, o que Adorno vai pontuar agora, nesse ensaio, é que a arte é uma forma de conhecimento pelo modo com que figura esta proximidade entre sujeito e objeto, para além dessa articulação conceitualmente estabelecida entre esses dois polos do conhecimento.
Como eu vou falar mais à frente ainda hoje, Adorno gosta muito de falar da arte a partir do conhecimento. A dimensão cognitiva da arte é muito enfatizada por ele. E toda vez que nós virmos isso na obra dele, ao vincular o conhecimento com a arte, há que sempre se ter em vista que a arte é conhecimento pelo modo com que nos coloca perante um objeto que solicita de nós uma disposição cognitiva, racional e emotiva diferente daquela que os objetos nos coloca normalmente na nossa relação instrumental, de interesse com a realidade. A arte é uma forma de comportamento mimético que se recusa à pretensão de apreender o mundo e de intervir nele de modo imediato. Isso lhe empresta seu teor racional. Ela participa do esclarecimento. Então, naquela dialética do esclarecimento, em que nós temos formas sucessivas com que o mito é negado, a arte participa dessa dialética, de uma dessas sucessivas fases. Só que, ao contrário do esclarecimento racional, científico, capitalista, trata-se de um esclarecimento que reflete sobre sua insuficiência como uma atitude esclarecida, ou seja, racionalizada. Ela sempre recoloca de novo a questão por aquilo que embasa este ímpeto racionalizante. Somente através da consciência reflexivamente crítica da ruptura para com o mundo é que essa ruptura pode ser suprassumida, ou seja, negada dialeticamente. Então, a frase lá do texto que é que somente com a consciência da ruptura ou da cisão entre sujeito e objeto é que essa cisão pode ser superada. Então, esse é um tópico bem relevante, bem importante no pensamento de Adorno. Por mais que Adorno critique a racionalidade instrumental, científica, conceitual e classificatória, ele não advoga uma recaída na magia. Ele não diz que o remédio, a solução para essa racionalidade hipertrofiada seja a recaída num procedimento mágico, místico, intuitivo, holístico ou qualquer outra denominação de um conhecimento que negue radicalmente o que significa propriamente a racionalidade científica, conceitual, tal como nós concebemos atualmente. Então o pensamento de Adorno está longe de ser irracionalista, por mais que ele critique a racionalidade. Por quê? Ele havia dito em uma palestra que nós vivemos uma crise da subjetividade. De fato, o conhecimento intuitivo, introspectivo de si para consigo mesmo, não é uma forma de conhecimento tão válida quanto se mostrou, por exemplo, no Código Cartesiano ou no sujeito transcendental de Kant. Só que ele diz que este sujeito que não é mais base suficiente para nosso conhecimento sobre a realidade não deve ser anulado. Ele deve ser aprofundado. Então ele diz, nós não precisamos de menos, mas de mais sujeito, de mais reflexividade que implica o sujeito no modo como ele se relaciona com a realidade. Então, a ruptura entre o sujeito e o objeto, a ruptura que se dá no plano da abstração dos conceitos, em contraste com a dimensão material da natureza, da realidade socioempírica, tal como nós a experimentamos historicamente sedimentada, esta ruptura, a gente gostaria que ela fosse, por assim dizer, superada, que não houvesse esse distanciamento radical entre nós e a realidade, que não houvesse esse distanciamento que demarca esse abismo que existe entre o âmbito da racionalidade, do conhecimento, da autoconsciência e o âmbito corporal, das emoções, do inconsciente, da natureza, esse gap, este ato, este verdadeiro abismo entre cultura e natureza, entre a racionalidade e seu outro, ele somente pode ser superado com a consciência crítica, radicalmente reflexiva sobre o que significa essa ruptura. Ou seja, é a consciência da ruptura que faz com que ela seja superada. E aí ele diz, a arte é uma dessas formas. Ou, na boa e velha eloquência com que Adorno fala sobre a arte, ela será a forma por excelência de ultrapassagem reflexivamente crítica dessa ruptura, tomando consciência dela. Então Adorno, de fato, é contra irracionalismos de quaisquer formas, de quaisquer matizes, porque ele diz que
a ultrapassagem dessa racionalidade, que se mostrou perniciosa, funesta e que chegou a esse estado de calamidade em que nós estamos, essa racionalidade não pode ser negada totalmente, como se tudo nela fosse falso. Um dos autores que critica essa racionalidade como se ela fosse integralmente falsa é o Heidegger. Ele fala do conceito de técnica como se nada na técnica se mostrasse verdadeiro. Ao passo que Adorno vai dizer, a técnica é algo que foi necessário na história da humanidade, porque senão a humanidade não poderia se distanciar da natureza e não poderia instaurar o âmbito da liberdade. A liberdade perante a natureza necessita dessa atitude de domínio da natureza para fazer com que a humanidade sobreviva para além das agruras daquilo que é da ordem da lei do mais forte, da subjugação aos fenômenos naturais, etc. Então, a vida sem técnica seria uma desgraça, seria um infortúnio radical. A cultura envolve a técnica, envolve a ciência, e é necessária para que a humanidade possa caminhar para além daquilo que é a mera subsistência, para aquilo que é da ordem da pura natureza, bruta, sem nenhuma possibilidade de transcender, ultrapassar as limitações da ordem da natureza. Então, é necessária uma crítica dialética da técnica, do domínio da natureza, da racionalidade, dos conceitos e de tudo mais. E a arte, para Adorno, é um exemplo dessa consciência dialética da necessidade de superar a técnica e a racionalidade instrumental de forma não total, não abstrata. A técnica é um momento em que essa racionalidade se mostra na constituição da obra, mas ela é empregada de modo diferente que na dominação conceitual da natureza e também na indústria cultural. Então, o conceito de técnica é fundamental, porque não existe arte sem alguma forma de técnica. Todo mundo que já fez algum tipo de obra de arte, seja a mais voltada, vinculada à dimensão material, como é o caso da escultura, arquitetura também, mas eu quis falar da escultura porque ela envolve uma técnica muito direta de contato material físico com aquilo que vai ser modelado, o mármore, a argila, etc. A madeira, a sertalhada, até a poesia, que é de todas as artes, a que menos lida com a dimensão material propriamente dita. Mas em todas as artes existe uma técnica, quer dizer, existe uma racionalidade própria voltada para o domínio de seus materiais. Só que o Adorno vai dizer que a técnica artística, naquilo que concerne a dimensão estética propriamente falando, ou seja, aquilo que é da ordem da articulação dos materiais para compor uma totalidade cujo sentido seja estético-artístico, essa técnica é extraída da própria resistência dos materiais. Não é algo imposto a eles. Toda outra técnica, seja ela industrial, seja ela dos produtos de cultura de massa, inocula uma racionalidade para além daquilo que os meios gostariam de proporcionar por eles mesmos. Então, é uma técnica exógena à própria lei dinâmica de articulação das particularidades. Então, a técnica extra-estética, extra-artística é violenta. Ela violenta as particularidades porque impõe a eles uma lógica de articulação que vem de fora daquilo que é a interioridade, o jogo de forças dos particulares. Ao passo que a arte extrai a sua totalização, que é o fim de toda técnica, é propor uma totalidade, é fazer com que haja um produto que tenha uma inteireza que o identifique como tal. Então, este caminho rumo a uma totalidade, uma determinação da coisa em sua unificação, é feito pela arte a partir das tensões inerentes aos materiais. Perpassando as contradições é que a unidade será alcançada, e não a partir de um impulso próprio, do que é racional, daquilo que é conceito. Isso é muito interessante para falar
da experiência de ser artista ao longo do tempo. Por quê? Uma das coisas mais desejadas por quem faz arte é ter um estilo próprio. O estilo significa que há diferenças entre o que se faz, mas ao mesmo tempo existe uma unidade que permeia, que perpassa todas as diferenças. Se você faz uma série de pinturas, de músicas, de poemas, etc., a partir de um princípio que você capta, por exemplo, no mercado, na receptividade das pessoas, ou em modelos da moda em algum outro país, a gente vai dizer que você tem um estilo artificial, proveniente daquilo que está fora do seu métier, da sua prática concreta. Se o seu estilo surge a partir do modo como você lê a sua própria produção, alinhavando no meio das diferenças das obras que você faz, um princípio que unifica essa produção, de modo a obter uma homogeneidade, mas embebida das diferenças do que é feito, trata-se de um estilo espontâneo. Esse estilo, ele é rico, porque ele é mediado e embebido pelas diferenças, como eu falei. Só que, muito interessantemente, pode acontecer de haver um estilo artificial, forçado, violento, mesmo quando obtido a partir da própria produção de quem faz a arte. Por quê? Alguém pode, fazendo várias obras, pegar uma, duas ou três que ficaram mais interessantes, melhores, pegar algo que é muito específico dessas obras e começar a repetir. A pessoa começa a se repetir. Então trata-se aí, no caso, de um estilo que é ao mesmo tempo próprio, que a gente poderia dizer que é espontâneo, mas que se tornou artificial, forçado e violento, porque passou-se a obrigar as próximas obras a respeitar um princípio que foi, por assim dizer, muito particular, específico, que toma, então, uma, duas, três obras como modelos, forçando todas as outras a se adequarem a esse princípio, a essa forma que foi dada por esses. É muito difícil, então, manter este princípio da técnica operatória como sendo organicamente ligada à multiplicidade das diferenças, desembocando em uma unidade. Porque também, por outro lado, é fácil a cada obra fazer diferente. Colocar uma, outra a partir de insights que não se conectam uns com os outros em uma linguagem que dê propriamente um estilo. O difícil é não fazer nem algo que seja engessado, mas também não disparatado. É fazer um que tenha uma homogeneidade impulsionada pelas diferenças das particularidades. Eu dei esse exemplo, eu me demorei nele, para mostrar propriamente o que significa técnica na arte. A técnica é intrínseca às exigências das particularidades, das diferenças, das contradições, das dissonâncias, dos materiais que vão compor essa totalidade da obra. Uma obra de indústria cultural, quando vai vender felicidade, vai vender sexualidade, vai vender alegria, etc., já tem uma formatação prévia, já tem um esquema de percepção e de produção, de confecção da obra que é imposto à coisa e ela já é pré-formatada. Por isso que a técnica da indústria cultural é substancialmente diferente do que na técnica da arte. Porque a arte, quem faz arte, precisa aprender com cada nova obra algo a respeito da sua própria produção. O artista aprende com a sua própria obra ao mediar as diferenças em prol dessa unidade. A indústria cultural não aprende nada nesse sentido, porque o que aprende é como fazer sucesso, como vender, como fazer algo que tenha receptividade em massa a partir de parâmetros já pré-estabelecidos para que a obra funcione de acordo com a linguagem em jogo. Juventude, revolução, música pseudo-country, sertaneja e uma série de outras coisas aí.
O defeito da tradição estética, nesse sentido, né, nessa temática que nós estamos tratando, reside em que se descurou a dialética entre mimesis e racionalidade, ora dando preponderância romântica a uma ou glorificando a outra. Ambas as vertentes são verdadeiras e falsas, pois dirigem-se a apenas uma faceta da arte. Então, a tradição estética para Adorno oscilou entre estéticas que vinculam-se à racionalidade, ao princípio de unificação da obra, àquilo que diz respeito ao modo como nós recebemos a partir de princípios bem estabelecidos da conformação da obra, que a gente poderia citar como exemplos o Aristóteles, a estética de Aristóteles, a estética de Kant. Ora, fez um elogio entusiasmado a este princípio de arrebatação mimética, do vínculo com o que é intuitivo, para além de toda a conformação mais unificada. E a gente poderia citar aí como exemplo a teoria de Nietzsche sobre a tragédia, em que o princípio do dionisíaco é glorificado. Embora, claro, o Nietzsche esforce-se para mostrar que a tragédia é uma unificação máxima entre o dionisíaco e o apolíneo. Não é apenas o dionisíaco que vai fazer com que a tragédia seja aquilo que ela é. Mas quem lê o nascimento da tragédia percebe claramente que o impulso dionisíaco é aquilo que é favorecido pela reflexão filosófica do autor, como o que dando este fundamento para o que há de verdadeiramente sublime e artisticamente magnífico na própria tragédia. E aí o Adorno vai dizer, é necessário ver a dialética entre esses dois planos, o racional, que tende à unificação, e o mimético, que tende à dispersão, à multiplicidade de insights, de impulsos originais, que tendem a fazer com que a obra vigore como formas arrebatadoras, violentas, de ruptura das suas formas básicas de unificação, de síntese e todos esses elementos que Adorno vai dizer que configuram o princípio racional, formante, sintetizante da obra. Adorno vai dizer, na arte, nem a mimesis, nem o que é racional nela, existe sem o outro polo. Ambos são determinantes um para o outro. O mimético, na obra de arte, essa conexão fluida, múltipla, imediata, essa dimensão fusional entre sujeito e objeto, tal como existe na mimesis arcaica, na arte só existe em função de uma extrema racionalização da constituição desses seus materiais rumo a uma unificação. Do mesmo modo, a racionalidade somente existe em virtude do modo como ela lê, ela é tingida, impulsionada pela dispersão mimética dos materiais. Então as duas estão intimamente correlacionadas. Não são dois princípios que podem, por assim dizer, se juntar para formar um determinado produto. Não é uma questão de soma, é uma questão de determinação dialética recíproca em que somente pelo fato de que existe uma racionalidade estrita é que a dimensão mimética tem vigor na arte. E da mesma maneira, o mimético somente existe como tal pelo fato de que é mediado pela racionalidade. A mimesis artística é a afinidade não conceitual do subjetivamente produzido a seu outro, não posto, não intencional. Embora a arte seja alérgica à recaída na magia, ela, ao perseguir a meta de unificação do sujeito ao objeto, prejudica a univocidade do conhecimento, pois esta univocidade somente é conseguida até hoje através da abstração conceitual. Então, o que é mimético? Não é unívoco, não é uno. O mimético tende à indiferenciação, à multiplicidade desviante, ramificante, que não se estabelece como identidade. Então, o modelo mais básico, primordial de mimesis é o mimetismo dos animais, que é o caso, por exemplo, que se conta do camaleão, que adquire as cores do meio onde ele está. Ele mimetiza o meio ambiente e, por assim dizer, se perde visualmente nele. Então, o mimetismo, a gente diz que é a forma mais
primitiva, primordial de mimesis. É uma mimesis radicalmente não reflexiva. Porque o mito ainda tem um grau de reflexividade, já tem, melhor dizendo, o mito já tem um grau de reflexividade sobre o que significa essa relação de parentesco com as coisas. Ao passo que o mimetismo não. Ele é imediato, é produzido de um ponto de vista meramente instintivo, que não é fruto de alguma atividade cognitiva. E aí, a mimesis artística é essa dimensão propriamente fusional com o objeto, essa mescla entre sujeito e objeto, que quer, como eu falei, ultrapassar a racionalidade instrumental, mas pelo fato de apontar para esta dimensão de proximidade com o objeto, prejudica a dimensão cognitiva que o sujeito tem em relação ao mundo. Porque a univocidade do conhecimento só é dada, isso aí Adorno vai dizer, é só com a racionalidade classificatória, conceitual mesmo. Para além da dimensão conceitual da síntese abstrata, cognitiva e racional, não existe caráter unívoco. Ele sempre vai ser cambiante, múltiplo, evasivo, ambíguo, polissêmico. E é isso, aí a arte é isso. É uma forma de conhecimento mimético que não traz para si esta univocidade do conhecimento. Então a arte é algo que ultrapassa o saber, mas está aquém dele, pelo fato de que a mimesis necessariamente inclui uma revogação dessa unicidade do conhecimento. Não há um conhecimento unívoco sobre o que quer que seja através da arte. A lei de movimento fundamental da arte reside na impossibilidade de conciliar os dois elementos: a regressão literal à magia ou a renúncia de seu impulso mimético à racionalidade instrumental, ou seja, renunciar ao impulso mimético e aferrar-se, basear-se integralmente na racionalidade conceitual. Então são dois elementos: ou pratica uma mimesis literalmente falando, ou seja, nessa dimensão fusional com o objeto, de modo a que nós nos percamos nesses elementos imagéticos de representação imediata do outro, ou uma arte que seja plenamente racional. Essa antinomia entre os dois planos, o mimético e o racional, faz com que a arte nunca consiga satisfazer seu conceito, definindo-se como crise constante. Então, uma das coisas que se gosta de falar da arte moderna é que ela está em crise. Volta e meia a gente ouve falar isso. Aí o que o Adorno vai dizer? Desde que surgiu a primeira obra de arte moderna, digamos, a pintura expressionista, se fala que a arte está em crise. Aí o que vai dizer Adorno? A arte é uma crise constante. Ela constantemente provoca, atiça a nossa concepção do que seja a arte. O tempo todo ela coloca em xeque essa dimensão conceitual. Então, delinear arte como eu falei na aula passada, é uma coisa muito difícil, porque na aula passada a gente falou, essa definição é sempre dada a cada momento, por cada obra, no equilíbrio precário entre o que é de fora da arte e o que é interno. Ou seja, essa delimitação, essas palafitas, né, todos esses muros que são colocados para dizer a arte é o que está dentro disso, é uma tarefa inglória. E agora Adorno vai definir melhor o que significa isso, dizendo que uma das coisas que fazem com que seja impossível definir arte, estabelecer um conceito, arte e aplica para a arte grega, aplica para a arte barroca, para a arte romântica, para a arte moderna, para a arte contemporânea. Esse conceito ele não é viável de ser estabelecido para todas as obras que se diga como sendo arte, porque em cada um desses momentos a arte precisa negociar a sua dimensão explosiva de ruptura, que é a dimensão mimética, e a dimensão conceitual. A cada momento, esse par conceitual precisa encontrar um ponto de equilíbrio específico. Não apenas o que está fora e o que está dentro da arte, como nós falamos, apenas em não é porque é pouco, não. Porque além disso ainda tem essa questão de a arte sempre
ter que se haver com o fato de que ela contém em si uma multiplicidade que tende à ruptura, que tende à evasão, a sair de seus próprios limites, e ao mesmo tempo a arte necessariamente precisa colocar limites a essas pontas, a esses elementos de ruptura que a qualquer momento ameaçam romper essa unificação da obra de arte como tal. Então, em virtude disso, a arte recusa conceito, porque ela vive da tensão entre o que escapa à sua racionalidade e a eterna, necessária, imprescindível colocação de fronteiras em relação a esses elementos miméticos dispersivos que têm essa dimensão fusional entre sujeito e objeto. E aí vem uma colocação importantíssima. Uma obra é tão mais profunda, mais bem conseguida, mais realizada, quanto mais ressalta, enfatiza essa contradição e a toma como fator de sua constituição. Então, as obras medianas, que não são as melhores, são aquelas que tendem um meio termo entre o mimético e o racional. Tende a suavizar o mimético e suavizar o racional. Ao passo que uma boa obra de arte, aquela que efetivamente conta nos livros de história da arte, que tem um impacto estético-artístico como tal, é aquela que enfatiza a contradição entre esses dois polos, que leva essa antinomia a um grau extremo. Então é fácil, de certa medida, conciliar o mimético e o racional, encontrando um lugar onde um suaviza o outro. Adorno vai dizer, essas obras estão longe de serem as melhores. As melhores são aquelas que criam uma tensão entre esses dois polos, em que a gente espera que haja uma resolução, mas ela é adiada, em que a resolução se dá em um ponto que não é esperado, que no passo seguinte ele já se desfaz. Quer dizer, o tensionamento entre o mimético e o racional é que é propriamente o que dá a qualidade estética para a obra, e não a sua resolução suavizadora de ambos os polos. Toda vez que a gente tenta fazer uma obra de arte, a gente vê isso. Na medida em que tudo começa a se encaixar certinho, em que você tem uma vivacidade de uma palavra aqui, uma rima que articula uma finalização boa ali, em que tudo vai se encaixando, no final é uma boa obra. Exatamente por isso pode ir para o lixo. Por quê? Não é desafiadora. Ela não ultrapassa essa mediania das relações entre emoção e razão, entre corpo e espírito, etc., que a gente já está acostumado. Longe de mediania. As grandes obras de arte são desafios à nossa concepção do que seja a relação entre um sujeito e um objeto que o tempo todo o instiga em sua explosão mimética, mas ao mesmo tempo exige essa articulação unificante a partir de uma racionalidade que é extraída desse próprio universo múltiplo, esfacelado do comportamento mimético. Nessa imperfeição, nessa quase impossibilidade constitutiva de equacionar e tensionar o mimético e o racional, reside a única possibilidade de a arte testemunhar a possibilidade real da reconciliação entre espírito e natureza. Então eu falei antes, citando Adorno, que uma das metas do conhecimento é exatamente superar aquilo que é da ordem da ruptura, né, entre o espírito e a natureza. É necessário transcender aquilo que estabeleceu-se ao longo do tempo como distanciamento para domínio do objeto, domínio da natureza, domínio sobre o outro, no caso aqui, o outro ser humano. Só que aí, diz Adorno, a única forma, a única possibilidade disso acontecer é na arte, porque ela testemunha essa possibilidade de ultrapassar uma razão que violenta a dimensão dispersiva mimética da nossa relação com a gente mesmo e os objetos da natureza. Por causa dessa polaridade não resolvida, qualquer estética racionalista, mas também a irracionalista, está fadada ao fracasso, pois procura analisar as obras de arte com critérios extra-artísticos, em vez de apreender os valores dos materiais da obra e sua dinâmica constelatória em um movimento de ressonância para com ela.
Então, da mesma maneira que pode haver uma obra com estilo forçado, em que a totalidade da obra é resultado de uma racionalização extrínseca, exógena, nós temos uma estética que é assim também, que quer entender a obra de arte a partir de uma concepção racionalizada, que não leva em conta essas demandas da própria obra em termos de sua explosão mimética, da sua dispersão pelas particularidades que não se contentam com essa subsunção a uma abstração total. Então Adorno cita até um verso de um poema que compara os sonhos às nuvens. Ele vai dizer: um racionalista jamais vai compreender essa vinculação mimética entre o sonho e a nuvem, porque ele vai sempre achar que isso é piegas, afetado, que isso não diz respeito propriamente a essa concepção do que significa a natureza, a nós mesmos, o sujeito, a racionalidade, etc. É necessário perceber o quanto que a racionalidade estética é perpassada por essa dimensão mimética de vinculação do sujeito com o objeto. A racionalidade da arte é algo imanente, funda a unidade da obra, relaciona-se com a racionalidade externa, mas sem copiar sua unidade categorial classificatória. Então, quando se diz a racionalidade da arte é algo imanente, isso pode ser bastante claramente entendido a partir da ideia da técnica, como surgindo a partir da vivacidade interna dos elementos materiais que compõem a obra, e não algo externo. Então, essa unidade categorial classificatória é essa que nós adotamos. Que nós temos diversos conceitos de mesa, mouse, fio, abajur, etc. E essa unidade classificatória é imposta aos objetos. Ao passo que a unidade da arte, que dá a sua racionalidade, na qual a racionalidade é fundada, ela provém dessa dinâmica dos materiais. O que é irracional, segundo sua medida na arte, é o que escapa à síntese conceitual subjetiva, e não cópia de estados mentais do sujeito. É precisamente por dar vazão ao que é difuso e fugidio que a arte não recalca, ou seja, não é uma negação abstrata da natureza. Então, o que interessa para Mimesis, para a dimensão disruptiva da obra de arte, não é aquilo que copia, mimetiza o sujeito. A mimesis da arte é algo interno a ela mesma. Da mesma maneira que a técnica é interna ao movimento de produção das diferenças em prol de uma unidade, a mimesis é também algo interno a ela. Porque a obra de arte figurativa sempre existiu como mimesis da natureza, ou mimesis do sujeito, em que a artista ou o artista mimetizava, figurava, representava algo da natureza, e isso constituía um material próprio figurativo da obra. O que o Adorno vai dizer é: o quanto a obra é obra de arte significa que a sua dimensão mimética é interna a ela. Então, muito do que caracteriza a arte moderna é essa recusa da mimesis como imitação de um outro. E aí a dificuldade vai ser de compreender o quanto a mimesis continua na arte moderna. Mesmo o quadro mais abstrato ainda é mimético, num sentido específico. Mesmo a música sem texto é mimética, mesmo quando não evoca nenhum sentimento específico, não é uma música nem triste, nem alegre, mesmo que seja uma música muito abstrata, como por exemplo a de Brahms, ela ainda é mimética. Então, a mais abstrata das artes ainda vai ter uma dimensão mimética, dada pela sua dimensão difusa, pelo modo com que os particulares ressoam uns aos outros internamente. Então, a mimesis da arte é interna a ela mesma. E aí Adorno cita uma passagem, aí eu vou citar uma passagem do Adorno, que é posterior à parte que eu revisei da tradução. São duas coisas diferentes. Manifestar esteticamente o que é irracional. Manifestar aqui é a palavra lá em alemão mesmo, manifestieren. Mas o significado é elaborar, mais propriamente. Então são duas coisas diferentes. Manifestar esteticamente o que é irracional.
a irracionalidade, tanto da ordem quanto da psique, formá-lo e assim sempre torná-lo, em certo sentido, racional, ou pregar a irracionalidade, favorecer, elogiar a irracionalidade, como sempre costuma ocorrer quase com o racionalismo dos meios estéticos, em contextos superficiais grosseiramente comensuráveis. Então, a arte lida com o irracional? Sim. Ela lida com o que escapa à intenção do sujeito? Sim. Ela lida com o que não é voluntário? Sim. Só que este involuntário, este irracional, não é simplesmente glorificado enquanto tal. Ele é elaborado no interior da própria produção artística. É por isso que o Adorno não favorece muito o surrealismo, sabe? Por quê? Nem ele nem o Benjamin, porque ali no surrealismo, o que é o irracional dos sonhos é muito positivamente colocado como tal. Em virtude disso, trata-se de uma arte que positiva o irracional, ao passo que outras obras de arte que elaboram a dialética entre o mimético e o racional como algo interno, intrínseco, uma tensão produtiva de significado, fazem com que o irracional seja mais esteticamente producente, que o irracional seja parte constitutiva da obra, seja evocado por ela e não copiado por ela. Esse é o ponto. Não é elogiado. Então, muito do surrealismo é criticado nesse sentido pelo fato de que trata-se de uma quase figuração daquilo que é pré-figurativo. E isso coloca uma espécie de inverdade sobre o pré-figurativo, porque acaba fazendo com que o irracional seja forçado a passar pela ordem da unificação, desta aparência de unidade que toda arte sempre vai ter. E aí a gente entra numa outra temática, mas que continua essa que foi anteriormente falada. A expressão e dissonância, em que a gente vai ver o quanto é que mimesis e expressão estão intimamente vinculados. Então, a primeira temática deste ensaio, que ele é grande, é a antítese entre aparência e expressão. Aparência, Schein, em alemão, é um conceito central na estética de Adorno. Deriva da concepção de Hegel do belo como aparência sensível da ideia, mas ganha uma conotação própria, no caso de Adorno, pela interpretação da arte a partir de suas origens na magia. A aparência corresponde em grande parte ao conceito de caráter de imagem que está lá na teoria estética e é muito empregado. Ele é entendido como o poder estético de instituir um sentido de realidade a partir da totalidade imagética, ou seja, da imagem. Então, esse conceito de aparência aí na teoria estética é muito importante. Se a gente lê a teoria estética e não entende o que significa aparência, Schein, aí, a gente perde muito do texto. Você fica meio perdido do que, afinal de contas, o que ele quer dizer com isso, porque ele evoca a ideia de aparência o tempo todo. A palavra Schein, em alemão, ela tem uma grande quantidade de significados. Ela é polissêmica. Schein pode designar brilho, por exemplo, de Sonnenschein, o brilho do sol, ou pode significar luz, como, por exemplo, Scheinwerfer, farol, é aquilo que joga luz, werfen é jogar. Schein quer dizer também aparência, nesse sentido que nós damos ao conceito de aparência em português mesmo, né? Você tem uma boa aparência. Ou também, Schein pode significar algo que é mera aparência, como é o caso, por exemplo, daquelas pinturas que simulam treuel, né, enganar os olhos, em que a gente tem pinturas que simulam mármore, granito e etc., quando você vai ver é só pintura. Ou seja, é mera aparência, só parece, mas não é a coisa. E, portanto, acaba tendo também a conotação de ilusão. Num capítulo específico, lá na parte lá da crítica da razão pura, nós temos uma parte que chama Transzendentaler Schein. Como é que traduz isso? Transcendental
transcendentala, que aí conjuga, né, com o verbo, com o substantivo, e aí fica aparência transcendental. Tem traduções que usam aparência transcendental. O Lebrun, por exemplo, traduziu como aparência, mas normalmente a gente traduz como ilusão, ilusão transcendental. Então, shine também é traduzido como ilusão, ou seja, brilho, luz, aparência, ilusão, mera aparência, engano. Então, assim, uma quantidade enorme de significados para shine. O que mais aparece aí, que a gente poderia traduzir, é a aparência mesmo. E ele deriva da ideia do Hegel de que a arte é aquele momento em que a aparência, ou o aparecer, manifestar, é outra tradução que se coloca para shine também, né, derivado do verbo shine, é difícil de traduzir no sentido de ter a aparência de, para diferenciar de erscheinen, que é aparecer, que deu erscheinen, que a gente traduz como fenômeno. Mas então, o Hegel vai dizer, a diferença entre a arte, o belo, e outras coisas é que no belo, na arte, o absoluto aparece na dimensão sensível propriamente dita. A dimensão sensível dá testemunho dessa vivacidade, desse significado que é o absoluto, que é a ideia, e não algo particular. Porque a aparência sensível das coisas, normalmente, dá acesso a uma multiplicidade que é equacionada a partir de um conceito. Ao passo que, na arte ou no belo, a aparência ultrapassa a sua dimensão particular, tal como nós a vemos. E nos remete, portanto, ao absoluto, não relativo ao modo com que a situação, o lugar em que as coisas efetivamente se dão, aparecem. Então, trata-se de um aparecer que é universal. Então, muito do conceito de aparência aqui em Adorno é derivado dessa ideia. Só que, no caso de Adorno, ele vai tomar da sua concepção de arte como derivada da magia. E aí o conceito de imagem é fundamental, porque o símbolo religioso tem um poder de imagem. Esse é o conceito fundamental. Por quê? É um poder de agregar numa representação uma força de identificação da coisa. Então, uma carranca que a gente vê daquelas embarcações do Rio São Francisco está ali para exercer seu poder de imagem. Ou seja, invocar espíritos fortes, poderosos e, portanto, assustar os espíritos que poderiam atrapalhar a embarcação em seu caminho normal. Então, aquela carranca existe em função disso, de um poder de imagem. E aí esse poder de imagem que se agrega nessa ideia de aparência, em algo que tem essa aparência de totalidade com um poder de evocação de real, que tem um poder de produção do mundo a partir dessa sua unificação imagética. Então, a aparência tem a ver com essa unificação, que é essa dimensão de totalização da obra, ganhando um sentido em função dessa unificação. Ele ganha uma unidade de sentido. Então, a aparência poderia ser definida, grosso modo, com essa característica da arte de formar uma totalidade que tem uma significatividade própria pelo modo com que se unifica ao redor do que é uma imagem. Não como representação. Imagem no sentido de uma totalidade intuitiva. Expressão e aparência estão primariamente em antítese. Quer dizer, existe uma antinomia, um conflito, por princípio, entre expressão e aparência. Que relembra aquilo que a gente acabou de falar, que é a relação entre mimesis e racionalidade. A aparência tem a ver com a dimensão racionalizada e a expressão com a dimensão mimética. Em graus e formas variáveis, estes dois polos se contradizem e a arte, ao longo do tempo, tendeu a negar seu caráter de aparência, que favorece a harmonia, por meio da expressão, concebida por Adorno essencialmente como a da dissonância, da dor, do sofrimento. Aí ele diz, eu até coloquei um ponto de interrogação entre parênteses para mostrar algo esquisito, estranho. A felicidade seria sem expressão. Difícil isso, né? Ele vai dizer que
a felicidade parece que é inexpressiva. Aos Druckslose, a tradução mais literal seria isso, sem expressão. Mas poderia ser também inexpressiva, quer dizer, que ela não tem força de expressão. O que é expressivo mesmo, como ele diz lá, é o rosto plangente das obras, isso quer dizer, a sua face agoniada, angustiada, sofrida, dolorosa. Ele até vai falar dos animais, que o que demarca mais propriamente o que seria a expressão nas obras de arte é a dor do ser vivo, é a angústia dos animais. Tem uma parte no texto muito metafórica e poética, que ele vai dizer que um dos modelos da expressão é a tristeza nos olhos dos símios, né, dos macacos, de não terem conseguido ser humanos. Uma frase muito interessante. Bem antropocêntrica, mas poeticamente interessante, porque é como se nos olhos de um chimpanzé houvesse uma tristeza por não ter chegado a ser humano, né? Ter ficado na natureza, mas quase acedeu ao humano, né? Porque é símio, parece conosco. Mas então Adorno vai querer falar que o que é expressivo na arte é propriamente a dor, é o sofrimento. É fácil lembrar daquilo que a gente falou, leu e comentou em outras aulas, acho que na aula passada mesmo, da arte como voz do sofrimento. E é isso aí. A arte é expressiva como voz da dor, do sofrimento, dessa vinculação íntima, visceral com o fato de que o ser vivo sofre. E aí, o quanto é que obras que glorificam a aparência, glorificam a harmonia, são fundados no equilíbrio, na simetria, porque isso aqui é da ordem da aparência, é dessa totalização de algo que tem poder pelo modo como se unifica nessa harmonia de todas as partes. Em que medida uma obra que tende a essa harmonização de uma aparência bem resolvida, ela pode ser expressiva? É uma pergunta. E aí eu separei vários exemplos de obras que tendem mais a essa unificação da aparência, né, que tem essa aparência de resolução, e obras que têm essa vinculação, como ele fala, com a dor, o sofrimento, para a gente ver se essa ideia de que a felicidade seria inexpressiva, sem expressão, sem força de expressão, etc., se essa frase faz sentido. Vamos ver? Afrodite de Arles. Uma obra, como diria Nietzsche, plenamente apolínea. Olha só as formas, a beleza, a aparência de resplendor, de um cânone bem realizado, um ideal de beleza bem conseguido, bem realizado, uma obra bem equilibrada, uma obra que glorifica a aparência. Agora o Barroco, Leonardo da Vinci, Anunciação. Uma obra também que glorifica a aparência. Bem dividida, simétrica, uma pessoa de um lado, outra pessoa de outro, massas bem proporcionadas, nada em excesso, um movimento de paz. No caso, o que está sendo narrado é algo tenso, que é o momento em que o anjo Gabriel chega até Maria e diz: você vai conceber um filho de Deus. Mas, apesar do tensionamento da narrativa, do que está sendo narrado, entretanto, o quadro é um quadro apolíneo, um quadro de bela aparência, como diz o Nietzsche lá no Nascimento da Tragédia. Isso aqui é Watteau, um embarque para Citra. Um mundo burguês de cidadãos franceses, né, suíços no caso, partindo para uma viagem de barco, e a harmonia entre a civilização e a natureza é total ali. A natureza parece celebrar junto com os humanos essa sua viagem, essa sua partida, essa sua alegria de estar indo viajar, né, saindo de casa. Então a natureza, você pode ver, ela é convidativa ao humano. Não há nada que inspire dor, sofrimento, preocupação com a viagem, nada disso. Jean-Auguste Dominique Ingres, que é um pintor francês muito famoso,
celebra também a aparência. Você vê uma técnica de claro e escuro fantástica, né? Fenomenal. Você vê o torneado das carnes, né? da pele, muito bem representado. Você vê os contornos todos muito bem definidos. Onde é claro e escuro é bem definido como tal. A cortina também. Você vê que é também uma glorificação da aparência. Então, em todos esses quadros você diria que são expressivos. Agora vamos à segunda parte. Esse é um grupo escultórico grego dos que são mais representativos da arte grega pelo fato de ter se mantido com detalhes impressionantes, porque grande parte da estatuária grega foi objeto de vandalismo, a partir de ações iconoclastas, quer dizer, de ruptura, né, de guerra contra os ícones, contra as representações. E esse grupo sobreviveu a essa fúria iconoclasta. Demonstra o sofrimento, né, do Laocoonte e seus filhos lutando contra as serpentes. Aqui é um detalhe do rosto do Laocoonte, demonstrando todo o seu sofrimento, o retesamento dos músculos, o filho dele também sofrendo, todos eles sendo mortos, né, enfrentando as serpentes. Fazendo um salto muito grande, né, para a modernidade, que é Egon Schiele, em que você vê um homem, um simples corpo, né, um nu artístico, mas com um caráter visceral, né, porque a cor da pele é de vermelho, parece que é um corpo sangrando, né, como se fosse assim, em carne, sem pele. Um corpo parece torturado, que ocupa apenas uma parte do papel, né? Não tem uma posição central, não é simétrico, bastante pelo contrário. Você tem uma mancha verde no cotovelo, que a gente não sabe o que é. É um corpo deformado, é um corpo que a gente diria torturado, mutilado, né, no próprio desenho. E aqui o famoso quadro Guernica de Picasso, muito significativo, muito importante, em que você tem aí os horrores da guerra. Esse cavalo, que está no meio do quadro, para todo o quadro, Picasso fez vários desenhos, mas para esse cavalo especialmente, tem uma série assim, de dezenas de esboços. Ele foi refazendo, refazendo, até chegar numa forma que lhe foi satisfatória. Do lado esquerdo você tem o grito de dor da mulher com seu filho morto, os horrores da guerra. E aqui um quadro de Portinari, os retirantes. A gente vê a pobreza radical, a angústia no olhar de quem não tem nada, está indo para um lugar onde ele não sabe se vai encontrar nada, ou se vai encontrar alguma coisa além disso. O filho no colo, todo mortificado. Bom, então vendo essas diferenças aí entre esses quadros, você concordaria com o Adorno de que a aparência, a felicidade, a bela aparência é sem expressão? Parece que sim, não é? A gente tende um pouco a dar razão aí nesse sentido, de que a beleza é menos expressiva nesse sentido, porque ela tende a essa harmonização entre nós e o mundo, ao passo que a expressão da dor e do sofrimento parece ser o que é a expressão em si, ela mesma. A expressão parece ser algo da ordem da objetividade do sofrer, a objetividade da dor. Só que, como tudo em relação à arte, tem sempre adversativas. Não há, porém, uma arte apenas expressiva ou apenas aparente. E, na verdade, do extremo da aparência surge a expressão, que é o que a gente caracteriza bem na arte moderna, na arte contemporânea, que é o quê? É uma arte que tende ou para a extrema expressão ou para a extrema aparência. E desse extremo da aparência
se obtém uma expressividade. E do extremo da expressividade se obtém uma aparência. Ou seja, uma unificação. Então a arte contemporânea e a arte moderna é muito definida pela sistemática não suavização desses dois polos, como eu havia falado antes. Mondrian. Esse quadro de Mondrian, que eu gosto muito, que aliás eu usei no ícone aqui do grupo do Microsoft Teams, pelo qual nós estamos fazendo essa aula, a gente vai dizer, este quadro é um representante emérito do que a gente chama de aparência na arte. É a radical pureza das formas, das linhas, uma pureza mesmo, porque tanto é que se trata de cores primárias, não mescladas. De modo que se trata de uma glorificação disso que é a pureza das formas, ou seja, uma arte que glorifica a aparência também. Agora, quem iria dizer que este quadro não é expressivo? Ninguém. Né? Esse quadro é muito expressivo, tem uma vivacidade, uma força, um poder muito grande. Essas massas, né, elas imperam com um poder pouco igualável a outras obras que figuram o sofrimento de uma determinada maneira, mas não tem essa solidez, esse impacto tal como ele tem. Então, ou seja, o extremo da aparência é expressivo. Esse é o ponto. E muito do que caracteriza a arte moderna, e depois a contemporânea, é precisamente por, tendendo a um dos polos, resgata o outro. Na música dodecafônica, talvez encontremos os exemplos mais claros de tensão máxima entre aparência e expressão. Porque, eu falei, a gente tem sempre um tensionamento entre os dois. E que na arte moderna e contemporânea, um polo acaba sendo conseguido através do outro. Mas tem um caso específico, que é muito lido por Adorno, eu diria que sim, 1/3 da obra do Adorno se dedica a falar da música dodecafônica, o que ela significa. E o que é a música dodecafônica? Dodeca quer dizer 12. Trata-se de uma música não tonal, ou seja, sem uma base harmônica pré-estabelecida, constituída por séries de 12 notas da escala temperada ocidental. Então, num piano não tem só 7 notas. Tem, na verdade, 12. Você tem as 7, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que correspondem às notas brancas do teclado, mas tem também o Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido. Então você tem 7 brancas e 5 pretas aí no teclado do piano. E elas correspondem à passagem entre cada uma, entre Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá. Cada passagem dessas notas é um meio tom. E essa passagem de meio tom, que é o meio tom que existe entre Mi, Fá, entre o Si e o Dó, porque não tem a nota intermediária preta aí do teclado. Então a música dodecafônica, ela usa todas essas 12 notas em sequência. Então trata-se de que a gente chama de série. Então a música ela começa seguindo uma série, uma conexão dessas notas. Eu vou gastar um pouquinho de tempo falando sobre isso, exatamente devido à importância que esse tipo de obra tem na escrita de Adorno, que muito do que ele fala na teoria estética é em função desse tipo de música aí. E ele segue muito isso na sua própria escrita, que é um pouco atonal, dodecafônica, não tonal. Então, um exemplo de uma série seria isso aí, olha, começar com Mi, depois pular para Fá sustenido, depois Sol, Dó sustenido, Lá, Si, Dó, Fá, Ré, Sol sustenido, Lá sustenido e Ré. São 12 aí, mas numa ordem que faz com que a música tenha um tipo de sonoridade que não tem nada a ver com isso que a gente normalmente está acostumado nas audições que a gente tem aí de músicas que tocam no rádio. Trata-se de uma produção essencialmente marcado por uma quebra dessa base tonal pré-estabelecida, de uma pré-harmonização. E aí eu vou tomar como exemplo um quarteto de cordas de um autor que é Anton Weber, e Adorno usou a obra dele como exemplo várias vezes.
Então, essa música faz uma junção perfeita entre o expressivo e o aparente, entre o mimético dispersivo e o racional. Por quê? Apesar de sua dimensão fragmentada, não consonante, dispersiva, entretanto, ela é construída a partir de um modelo de composição estrito, muito bem articulado, muito bem pensado, muito rigoroso. Este rigor extremo reflete em uma unificação que aproveita, potencializa a dimensão dispersiva. Então, o mimético e o racional, aquilo que é da ordem da expressão e da aparência, estão muito intimamente conectados nessa música. Então, depois vocês ouçam, isso aqui é o começo do primeiro movimento. Vocês devem depois pegar esse quarteto de cordas Opus 28, Anton Webern, coloca lá no YouTube para você ouvir todos os movimentos. São 3. Ouça mais de uma vez para você perceber o quanto é que existe um rigor absoluto de composição, ao mesmo tempo em que este rigor não abafa a multiplicidade, não diminui o poder de explosão dessa dimensão mimética. E uma das coisas muito interessantes que o Adorno fala é o seguinte: essa música, esse tipo de música, que é dodecafônica, é normalmente taxada pelos seus críticos como cerebral, muito intelectual, música de partitura, como se diz, como se ela não fizesse justiça à dimensão material, viva, do timbre dos instrumentos, etc. Adorno vai dizer, pelo contrário, veja se uma música dessa não valoriza a dimensão timbrística, do colorido das notas, daquilo que é propriamente a materialidade do som. O Adorno está certo, valoriza sim. Nós temos uma música aí que é extremamente bem articulada, racional, como os críticos dela costumam falar, mas ela potencializa essa dimensão material, mimético-dispersiva dos sons, propriamente falando. Então não se trata de uma aparência que nega a multiplicidade dos sons. O mimético é o expressivo na arte, a proximidade entre sujeito e objeto aquém da cisão conceitual, intelectual, abstrata. Bom, isso a gente já falou. Uma expressão absoluta corresponderia a uma fusão entre sujeito e objeto. Aqui tem uma ideia interessante do Adorno, que ele fala o seguinte: qual que é dos nossos sentidos
visão, audição, paladar, tato e olfato, qual é o mais mimético? Ele vai dizer, o menos mimético, a gente poderia dizer, é a visão, né, que está mais longe do objeto. O mais mimético seria o olfato, porque no cheiro nós nos mesclamos ao objeto, porque o objeto, em casa, o cheiro, é até difícil falar do objeto, né, quando a gente fala do cheiro, porque o cheiro, o objeto do sentir, não é a coisa que emite o aroma, mas sim o que entra pelas narinas. E o fato de entrar mesmo, ser algo interno, faz com que a gente se funda ao objeto. E essa atitude fusional é que é propriamente o mimético. Então, o que seria uma música de uma expressão absoluta seria a fusão com a natureza. Fusão entre sujeito e objeto. Na mimesis arcaica, isso, né, essa fusão, significava a incorporação do sobrenatural, a experiência de se diluir na natureza, a incorporação de um espírito, essa vivência do frenesi da presença do sobrenatural, essa elevação mística, dessa intuição da presença do divino. Isso tudo aí é da ordem de uma experiência mimética arcaica, né, primitiva, dos povos que antecederam a civilização europeia, americana e tal. Na arte, essa flutuação mimética entre sujeito e objeto é mediada pelo caráter de aparência, tornando-a fictícia. A expressão das contradições vitais deixam de ser, teria que ser no singular, né? A expressão das contradições vitais deixa de ser literal, do ser vivo ele mesmo, e passa a ser a do artefato, da coisa obra. Então, a expressão torna tudo aquilo que é da ordem do expressivo algo fictício. Não é imediatamente do ser vivo. Então, a mediação pela aparência torna a expressão fictícia. Então, aquilo que, na arte, tem mais a ver com o que é extra-artístico, que é a dimensão mimética, corporal, emotiva, essas coisas todas, ao entrar na obra de arte, se transforma em algo fictício, porque é algo que é mediado radicalmente pela forma. E aí é interessante dar um exemplo de quando a gente está escrevendo poesia e a gente quer usar como material, por exemplo, um momento de tristeza. E a poesia vai, por assim dizer, elaborar esse material que é da ordem da tristeza. Num determinado momento, você tem uma ideia de trocar as palavras, porque a gente vai lapidando a poesia. Naturalmente, todo mundo que já tentou fazer a poesia sabe que tem que lapidar aquela intuição inicial ou as intuições iniciais do poema. Muito bem. E aí, em um determinado momento, em vez da palavra triste, você coloca a palavra pedra. Então, um corte fundamental ali. E aí o que acontece? Toda a intenção inicial de elaborar um poema ao redor da ideia de tristeza se perde, ou é rompida drasticamente nesse momento que você coloca pedra no lugar da palavra tristeza. Mas suponhamos que fique melhor o poema com a palavra pedra do que a palavra tristeza. A ideia é, deve-se usar pedra e não tristeza ali naquele momento. Por quê? Essa é a ideia do Adorno. A expressão na arte é a da coisa, é a da obra, e não do artista, não da artista, não de outra coisa, não de compromisso político, etc. Na medida em que algo é aproveitado na obra de arte, essa coisa aproveitada já é parte integrante da própria obra. É ela. Já não é mais algo que é representado, veiculado por ela. Então, muito da capacidade de produção artística consiste nisso. Em quê? Em impulsionar a produção artística, mas num determinado momento já começar a deixar que a obra fale por ela mesma. Ele não seja sua escrava, sua serviçal, seu instrumento, seu veículo para carregar uma intenção prévia, etc. É evidente que quem faz arte tem intenções prévias, mas o quanto é que se está disposto a abdicar dessas intenções prévias em função do que a obra quer por ela mesma, isso é índice de vigor de produção artística, de modo que
é necessário abandonar-se a um determinado fluxo cego de produção, de modo a que a obra de arte ganhe autonomia perante o próprio ímpeto criativo. E isso é difícil, porque normalmente o que a gente quer é ter algum controle do que vai sair. Mas a ideia é, quanto mais medo se tem de a obra falar por ela mesma, mais pobre ela vai ser. A arte vive, em grandíssima medida, do quanto nós nos abandonamos à cegueira de um processo expressivo que emana da objetividade da obra, que, aproveitando impulsos miméticos difusos, torna esses impulsos parte de sua própria constituição, de sua própria racionalidade. Tentar amordaçar a obra de arte para ela falar aquilo que você quer que ela fale, só vai torná-la extremamente pobre. A mimesis da arte não é de uma outra coisa, mas de si mesma. O que se faz igual não se torna igual. Essa tradução é literal lá, mas é porque a palavra gleich, em alemão, que é traduzido como igual normalmente, em vários momentos ela pode ser traduzida como mesmo. E aí, a melhor tradução para essa frase seria: o que se faz igual não se torna o mesmo. E aqui no caso, mas pode manter o segundo igual, porque a ideia é que aquilo que se faz igual ao outro não se faz igual a si mesmo. As frases do Adorno muitas vezes são elípticas, elas abstraem de determinadas partes e tornam o sentido, então, enigmático. A imitação do alheio é sublimada, quer dizer, a imitação de algo outro, é sublimada na arte como mimesis de seus próprios materiais, de suas contradições, de suas tensões não resolvidas, que, em uma metamorfose interna, são traduzidos, metabolizados, digeridos pela totalidade aparente da obra. A arte, como partícipe do esclarecimento, interdita a mimesis praticada de forma direta. Isso é apenas uma outra maneira de dizer algo que eu falei numa das aulas anteriores. E eu acho que eu falei isso foi na primeira. Quando eu estava explicando brevemente o conceito de mimesis, eu falei que tudo no mundo é identificado por algo externo a ele. Então você tem um conceito de árvore e a árvore. O conceito de árvore é externo à árvore. Ao passo que a obra de arte é aquele caso em que o conceito surge da própria dinâmica interna dos objetos, quer dizer, em que a obra é idêntica a si mesma. Agora, em termos miméticos, é isso. É que a obra é idêntica a si mesma. Então ela não iguala a uma outra coisa, ela iguala a si mesma. Então ser igual a si significa adquirir a sua identidade a partir de seu próprio movimento interno. Então é como se os elementos dispersivos miméticos, em vez de copiar algo externo, são elemento a partir do qual a obra, em sua forma, em sua unidade, vai duplicar, vai sublimar, elaborar, digerir, metabolizar esses impulsos para gerar uma obra. Então, a obra, ela mimetiza a ela mesma, porque ela é como se ela fosse uma cópia dela mesma, porque ela estabelece uma unidade que vai copiar, neste plano de unificação, aquilo que lhe foi conferido, impulsionado como elementos dispersivos miméticos. Então, ela é como se fosse uma espécie de outra versão unificada daquilo que em seu interior é múltiplo disperso, ou seja, mimético. Então a obra faz uma mimesis dela mesma, porque ela elabora, traduz, refaz, digere, metaboliza, sublima, abstrai, sintetiza, unifica. Tem vários verbos que podem ser usados para localizar o quê? O fato de que nós vamos criar a partir deste caldo de elementos miméticos múltiplos e dispersos, uma organização total dos elementos que configuram a dimensão estético-artística. Então a arte se duplica. Ela se duplica num outro plano em que o impulso mimético dispersivo é retraduzido, mediado, ou seja, mimetizado em um outro plano em sua articulação formal.
Então, por isso que a obra de arte, ela não mimetiza uma outra coisa, ela mimetiza ela mesma e, portanto, torna-se igual a ela mesma, e não igual a uma outra coisa externa a este seu complexo de unificação. Espero vocês na próxima aula para continuar essa temática e dar andamento ao nosso comentário.